gente já tinha algumas experiências de empreendimentos, cooperativas, associações para a gestão do trabalho, e aí a Unisol, que é a base desse movimento, começou uma incidência nacional da organização desse movimento de economia solidária, que atua nesse estado em 15 territórios de identidade. Então, a gente consegue atender aí 200 municípios no estado da Bahia. Eu sempre falo que a Bahia ela é um grande Brasil dentro de um estado, e a economia solidária aqui no estado da Bahia ela é bem forte. Ela é referência, inclusive, para outros estados, principalmente os estados do Nordeste. Olá, sejam bem-vindos ao Entre Aspas. Nessa edição, nós vamos continuar conversando sobre economia solidária, que se tornou um instrumento importante no combate à exclusão social e à pobreza. Mas a economia solidária tem conseguido reduzir os índices da exclusão social e da pobreza? Este é o assunto que nós vamos conversar nessa edição com a Anicena, presidente da Unisol Bahia, a Central de Cooperativas e Empreendimentos Solidários. Anne, seja muito bem-vinda aqui ao Entre Aspas. Obrigado por ter aceitado o nosso convite e ter disponibilizado este tempo para conversar com a gente. Primeiro, eu que agradeço, viu? Vou dizer eu que agradeço o convite. Acho que é um tema extremamente pertinente para o movimento sindical. Aqueles que ainda não me conhecem, como o Vladimir falou, meu nome é Anicena. Eu faço parte da Central de Cooperativas e Empreendimentos Solidários do estado da Bahia. A gente vai falar hoje sobre o movimento de economia solidária. Acho que vocês vão gostar. Anne, para a gente começar, eu creio que muita gente não sabe o que é Unisol, talvez nem tenha ouvido falar o que é Unisol. Então, explica para a gente o que é a Unisol Bahia e de que forma ela atua no Estado. Então, a Unisol, na verdade, ela é uma central do movimento que foi organizada há 16 anos, a nível nacional. Então, a gente já tinha algumas experiências de empreendimentos, cooperativas, associações para a gestão do trabalho. E aí a Unisol, que é a base desse movimento, começou uma incidência nacional da organização desse movimento de economia solidária. Então, a gente iniciou em São Paulo, através do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, logo depois da vinda do ex-presidente Lula, de algumas experiências na Itália e também na Espanha, que fala muito sobre o cooperativismo, e a gente iniciou lá, em São Paulo, primeiro pelas empresas recuperadas, e logo em seguida nós começamos também a fazer incidência nos estados. Hoje, a Unisol ela é uma central que ela está com a representação nos 27 estados da federação. Aqui na Bahia, ela é uma federalização dessa central, então a gente tem a Unisol Bahia, que atua nesse estado em 15 territórios de identidade. Então, a gente consegue atender aí 200 municípios no estado da Bahia, na perspectiva atividades econômicas. Então ela tem um foco muito claro, é a classe trabalhadora, é a organização do trabalho, e a gente tem como estratégia atividades dividir em segmentos, né? Então a gente tem 14 setoriais de organização de atividade econômica, e assim, eu digo logo para você que é uma central que pensa a vulnerabilidade social, né? Ela tem como público-alvo, na maioria, mulheres, uma questão racial muito forte, ela tem uma incidência na informalidade e nessa organização do trabalhador, como é que ele pode ser o dono dos meios de produção, mas, sobretudo, o dono da gestão do seu trabalho. E aí esse é o grande desafio que a Unisol constrói ao longo desses 16 anos, na perspectiva das grandes mudanças que houve na geração de trabalho, emprego e renda no Brasil. Anne, nesses 16 anos, a Unisol trabalha diretamente com a economia solidária. Eu te pergunto, aqui na Bahia, como está essa economia solidária? Ela vem realmente crescendo, vem gerando empregos e atuando para reduzir a pobreza? Tem conseguido isso? Eu sempre falo que a Bahia ela é um grande Brasil dentro de um estado, e a economia solidária aqui no estado da Bahia ela é bem forte. Ela é referência, inclusive, para outros estados, principalmente os estados do Nordeste. Se a gente for contar um pouco da história do movimento, ele tem toda uma articulação no estado da Bahia. Então, a gente tem a Secretaria Nacional, dentro do Ministério do Trabalho, quando Jacques Wagner é o ministro. Depois, a gente consegue consolidar a Superintendência de Economia Solidária no estado da Bahia, quando ele se torna governador, e que hoje ela está lotada na CETRE.
né? Inclusive ligada aos nossos companheiros do PCdoB, que são companheiros de longa história no debate da economia solidária também aqui no nosso estado. E aí, ao longo desse tempo, a gente foi construindo as experiências. A Bahia ela é um estado estritamente rural, onde temos uma política muito forte de desenvolvimento rural, na perspectiva de unidades de beneficiamento, cooperativas, associações, todas de gestões coletivas, isso é economia solidária. Se a gente for olhar para dentro do urbano, na perspectiva da rede de alimentação, das cooperativas sociais, das cooperativas de confecção, isso também é economia solidária. Então, a economia solidária aqui no nosso estado ela é muito presente. E aí eu sempre brinco, quando a gente fala de Salvador especificamente, é que a gente sempre diz que Salvador é a cidade do desemprego. Aí eu falo, não, Salvador, na nossa opinião, não é a cidade do desemprego, é a cidade do trabalho invisibilizado. E se você for em qualquer periferia em Salvador, você vai ver vários trabalhadores que hoje estão na informalidade construindo diversas dinâmicas de sustentação. Então, a economia solidária é um instrumento muito prático, muito claro de incidência, né? Muitas pessoas não conhecem porque não conseguem identificá-la, os processos já de organização produtiva. Mas se você olhar hoje todas as políticas que nós temos dentro da Secretaria de Desenvolvimento Rural, a partir do Bahia Produtiva, inclusive da FENAGRO, né, que tem a FEBAP, que vai acontecer esse ano de forma híbrida, a partir do dia 13 a 19 de dezembro, eu já aproveito e convido vocês para participar. Todos os territórios hoje da Bahia têm experiências de movimento da economia solidária que se organizam numa gestão coletiva, produtiva, comercial, mas, sobretudo, de consumo, que eu acho que é esse o grande ganho. E aí, Vladimir, a gente sabe que a dificuldade de uma política pública de movimento é sempre difícil, né? Seja pelo orçamento, seja pela identidade clara de uma economia mais centrada nas pessoas e menos na centralização do capital. E aí a gente sempre está aqui nessa busca de se contrapor ao sistema hegemônico do capitalismo, né? Então, por mais que a gente tenha várias iniciativas na Bahia, hoje, ao longo de 10 anos que a gente construiu a política estadual de economia solidária aqui na Bahia, a gente também reflete sobre ainda retrocessos, né, de visibilidade nesse processo, de construção de uma pauta mais efetiva, de que as pessoas possam ver a economia solidária não meramente como aquelas pessoas que produzem o artesanato, mas como um modelo de organização produtiva e de uma oportunidade de trabalho, mas trabalho decente, né, trabalho onde as pessoas tenham a sua sustentabilidade, mas também sejam agentes políticos. Então, acho que é um pouco disso. Existem muitos avanços, mas a gente percebe que ainda a gente precisa avançar mais, e com certeza, acho que a pandemia deixou muito claro que esse modelo de desenvolvimento local, ele é sustentável, ele é garantido, e ele será o modelo para os próximos tempos. E essa seria até uma pergunta que eu queria fazer para você. Na pandemia, né, durante a pandemia, já esses quase 2 anos, a economia solidária ela foi fundamental, teve um papel importante para a redução da vulnerabilidade das famílias, das pessoas? Eu acho que a gente conseguiu, enquanto movimento, mostrar o quanto esses desenvolvimentos locais, quanto esses arranjos produtivos são fundamentais para a sustentabilidade de um país. Se você pensar que a gente tem um sistema que organiza o trabalhador a partir da sua precarização, e aí sempre o empregador ele vai pensar que aquele trabalhador ele vai ser sempre o lugar onde ele vai extrair o seu lucro, né? E aí, quando tem uma crise, a primeira coisa que as empresas fazem é demitir. Na economia solidária é diferente. Quando a gente tem uma crise, a primeira coisa que nós fazemos é trazer trabalhadores para a construção da base nossa. É organizar essa força produtiva. Até porque a gente tem, dentro da nossa perspectiva, que só juntos a gente vai conseguir ter força e debate para fazer a incidência política que o movimento precisa fazer. A Unisol, ela tem uma concepção muito parecida com o movimento sindical, não só porque ela nasceu dentro do movimento sindical, mas porque ela entende essa luta de classe muito clara, né? Então, assim, eu acho que a gente conseguiu, nesse momento da pandemia, reafirmar esse conceito. E não é uma coisa só daqui não, Vladimir. O mundo todo está discutindo. Quem de nós aqui já não ouviu falar sobre a economia de Francisco, a economia de Santa Clara, que o Papa tanto fala,
a economia circular, a economia criativa, né? Então, essas economias sociais, a economia das transformações, são pautas mundiais. Ele tem crises cíclicas o tempo todo, e essas crises sempre caem em cima do trabalhador. Então, ou muda-se o modelo onde esse trabalhador é o protagonista, ou nós vamos continuar o tempo todo reconstruindo uma lógica que precariza, que cria vulnerabilidade social no nosso país, né? Você falou aí do trabalho de Francisco, de São Francisco, de Santa Clara, que exemplifica a economia solidária, que eu posso dizer, ela é ancestral e vinha sendo praticada nos quintais das casas e muita gente não sabia disso. Perfeito, Vladimir. É isso que eu falo. Às vezes a gente pratica e deixa que conhece o que a gente está fazendo. Eu digo sempre que o movimento não inventou nada. Ele apenas nesses 16 anos, ele conseguiu se reafirmar enquanto lugar de fala. Mas essas práticas são anteriores. Eu sou economista de formação, né? Então, assim, eu sempre brinco que as pessoas olham a economia como um espaço da financiarização do mercado. Mas se a gente for olhar o conceito de economia, é o estudo da casa, né? É o estudo da casa. Então, por que era o estudo da casa? Porque era onde se constituíam as relações sociais e onde a gente conseguia ter as primeiras, vamos dizer, incidências enquanto agente social. E aí, o que foi ao longo do tempo acontecendo? Aquela economia que era da permuta, das trocas, né, que a gente trocava, que não existia o dinheiro, que não existia esse lastro para acúmulo de capital, e que a gente estava ali o tempo todo num processo de construção, de colaboração e de cooperação, ela foi sendo desconstruída para que isso fosse tomando um lugar, e um lugar de... Por isso que eu sempre estou dizendo da luta de classes, porque é isso, se a gente não se entender enquanto trabalhador, nós vamos continuar o tempo todo dizendo que nós pertencemos a uma classe que não é nossa, né? E que muitas vezes, por ter um salário, a gente acha que aquele lugar é o lugar que nos representa. Eu digo para você que desde que eu me formei, eu sou basicamente do movimento desde que nasci, mas assim, fiz a faculdade e tudo, eu nunca tive a carteira assinada, né, a carteira formal. Eu sempre trabalhei numa perspectiva autogestionária, e isso é super possível. Eu tenho feito muitos debates dentro da universidade, das escolas, porque a nossa juventude consiga ver esse lugar da economia solidária como também uma alternativa ao trabalho, à geração de emprego e renda, mas, sobretudo, da cidadania, né? Então, como você falou, essa dinâmica ela é muito, muito mais próxima de nós do que parece ser. As pessoas falam para mim assim, Anne, economia e solidariedade, tem como acontecer isso? Eu falo, e quando foi que não aconteceu? Né? Quando foi que a economia não era uma rede de solidariedade? Porque a gente acaba olhando para dentro de uma relação mais mercadológica, e não é. Então, eu acho que a gente vai começar, Vladimir, a fazer um processo de repactuação com as nossas próprias identidades. Acho que é um pouco disso também. E a pandemia nos ajudou a ver isso. Que se a gente não tiver em coletividade, nessas pactuações de territórios, nesses debates de circuitos locais, fortalecendo, o meu trabalho também fortalece do outro, a gente não consegue muito seguir em frente, né? Eu acho que essa retomada da economia solidária, ela é isso, ela é uma reflexão desse outro lugar, dessa outra sociedade que nós queremos, que ela é urgente, necessária e que ela precisa ser sustentável e igualitária. Wani, em uma resposta anterior sua, você disse que a Bahia é dividida em territórios, né? Existe um território onde a economia, a gente percebe que a economia solidária, ela se destaca mais, ela é mais desenvolvida, ela é mais atuante. Como é isso? Assim, Vladimir, acontece que, por ser uma coisa da base, tem dinâmicas diferentes. Então, assim, eu poderia falar de alguns territórios e dizer para você como é que eles vão se identificando. Por exemplo, Baixo Sul. O território do Baixo Sul é um território de quilombolas, de assentados, de muitas mulheres, com uma cultura bastante patriarcal, e que onde os grupos de economia solidária que estão acabando se organizando naquele território são redes de mulheres. E tem uma perspectiva muito de turismo também, de base comunitária. Então, lá você consegue ver muita agricultura
familiar, artesanato e muitas mulheres nessa base de organização do turismo, inclusive predatório, que tem naquela região, para que eles possam assumir, né, os comunitários, esse turismo mais sustentável. Agora, se você vai para o Portal do Sertão, uma área que é realmente de caatinga, né, de semiárido, aí lá o movimento ele tem uma perspectiva muito mais política, porque a gente tem lá muita região de seca, então a gente precisa se organizar nessa perspectiva para garantir que as mulheres tivessem um espaço, mas também os homens tivessem uma agricultura que fica com uma sazonalidade muito grande, então as culturas que são colocadas têm uma perspectiva regional, então lá se destaca muito o beneficiamento de produtos da mandioca, a questão do sisal, que está pertinho ali no território do cisaleiro, então tem muito artesanato, mas se você perceber lá, o movimento ele é muito coeso politicamente, porque aquela coisa que a gente fala assim, quando a gente não tem os meios de produção, é onde a gente luta mais pela ideologia política, né? Já no extremo sul, você vai e você encontra as comunidades indígenas como uma grande referência, as comunidades pesqueiras. Então, por isso que eu falo muito que a Bahia ela é um caso a ser realmente estudado. E se você rodar a Bahia, você vai encontrando esse Brasil que a gente tem, né, tem no território, e nessa perspectiva de que a economia solidária ela vai se fomentando a partir da peculiaridade daquele lugar. Por isso que eu digo que ela pode ser uma experiência para uma empresa recuperada, que é uma coisa que a gente vem fazendo, Vladimir, e que poucas pessoas conhecem, por exemplo, recuperar massas falidas, uma empresa fecha, vai demitir todos os trabalhadores e a gente assume essa empresa e transforma ela numa cooperativa e entrega a gestão da empresa aos trabalhadores, até uma questão mais específica de uma rede de saúde mental de pessoas que estão excluídas de um processo de direito e a gente garantir que elas voltem ao mercado de trabalho, não só para reafirmar a sua luta ali de humanização de uma política de saúde, mas também de geração de trabalho e renda para elas. Então, tem um leque de opções, né? E isso na Bahia a gente consegue ver. Então, a Unisol está em 15 territórios, então acho que aí a gente teria uma conversa para muitas horas aqui, mas eu acho que tem experiências muito boas e que a gente vai nos levar a pensar, inclusive, em que modelo é que esse sindicalismo nos coloca, porque nas empresas recuperadas, elas continuam sindicalizadas nos sindicatos. Então, elas se sentem fora desse espaço. Né? Olha, dia 15 é o Dia Nacional, né, da Economia Solidária, e aqui em Salvador tem início a Feira da Economia Solidária, que esse ano acontece lá no Costa Azul. Eu te pergunto, qual a importância dessa feira, né? Quer dizer, é com ela que mostra o que a Bahia tem, o que a Bahia é? É verdade, no dia 15 a gente comemora o Dia Nacional, né? A gente tem aí 14 anos dessa luta nossa, 10 anos aqui na Bahia da política estadual, a gente vai fazer inclusive um ato político no dia 16, vai ser híbrido, então já convido o sindicato, todo mundo que está aí nos assistindo a participar para conhecer mais sobre o nosso movimento. E no dia 13 a gente inicia a FEBASF, que é a Feira de Agricultura Familiar e Economia Solidária, que vai acontecer, na verdade, excepcionalmente, no Parque Costa Azul. Sempre aconteceu lá no Parque de Exposição. O ano passado a gente não teve, por causa da pandemia. Esse ano a gente vai fazer uma modalidade muito pequenininha, com todos os protocolos, tá? A gente tem que lembrar todo mundo, a gente ainda está em pandemia, gente. Então, a prevenção é o melhor cuidado. A gente precisa ainda entender esses processos todos que estão se dando. Então, a gente vai fazer uma feira menor, mas a gente divide ela da seguinte forma: a gente traz os territórios, a gente cria como se fosse uma cidade sustentável, coloca os territórios, você consegue ver o que cada empreendimento daquele território constrói a partir da economia solidária e da agricultura familiar. Então, eu já convido vocês a participarem, tomar uma cerveja de umbu, de licori, comer um doce de leite de cabra, comprar um artesanato e dizer o seguinte, gente, para além da produção, e aí deixar um recadinho aqui, eu acho que o movimento ele precisa se organizar para o consumo. Porque não adianta a gente produzir e não criar estratégias de consumo. Né? Eu sempre brinco que o Black
nos Estados Unidos deu certo porque as pessoas decidiram comprar, iam comprar só da população negra, de empreendimentos dos negros, para representar a força de consumo daquela população, né? Então, aqui a gente precisa da mesma coisa, não dá para a gente construir uma política se a gente não consome dessa política, se a gente não constrói a sustentabilidade desses movimentos. Então, eu convido a todos a irem participar, ajudar a gente nessa construção, consumir, comprar seus presentes de Natal, né, suas lembrancinhas, mas com máscara, leve seu álcool em gel e garanta o distanciamento, porque a gente precisa cuidar das vidas também. Ô, Anne, e a economia solidária? Ela também é um importante fomento para o turismo do Estado? Sim, a gente tem um setor que se chama turismo de base comunitária. O que é isso? O que a gente consegue ver de turismo? A gente vê o turismo sol e mar. É aquele turismo que as pessoas chegam nas cidades, conseguem, vai ver a orla, né, os grandes pontos turísticos, e os comunitários, aquelas pessoas que vivem ali, são jogadas para os escanteio, né? Elas estão fora dessa cadeia de produtiva que o turismo cria. Inclusive, nem são beneficiárias dessa rede. Então, a gente tem alguns empreendimentos de base de turismo comunitário que organizam roteiros, cooperativas de atendentes, pessoas que têm, inclusive, agências cooperativas, né? Que tem todo esse lugar da identidade mais cultural, de perceber a realidade, mas também de criar rotas alternativas. Eu gosto muito de conhecer uma cidade através da rota não convencional, e assim, eu convido todo mundo a conhecer a Bahia através da rota não convencional, através dos quilombos, através dos terreiros, através das mulheres pescadoras, através do subúrbio ferroviário, que é a coisa mais linda que nós temos em Salvador, e esses empreendimentos a gente vai construindo para fortalecer essa rede associativa e que as pessoas não saiam dos seus lugares de origem, né? Com aquele turismo mais predatório e aquele turismo que leva para o agronegócio e não para a vida das pessoas. Anne, infelizmente, nosso programa está chegando ao fim, nosso tempo está terminando. Eu gostaria de deixar, né, para que você acrescentasse algo aqui que nós não conversamos, não discutimos, né, para que o debate fique ainda melhor, ou que dê um recado para quem está nos assistindo sobre economia solidária. Primeiro, assim, quero agradecer novamente, imensamente. Eu acho que o que vocês estão fazendo, para nós, é importantíssimo, porque os sindicatos se entenderem parte disso e compreenderem que nós somos um movimento de aliança que debate, inclusive, diversas questões muito comuns e que nós temos um grande desafio desse pós-pandemia, que a gente não sabe quando vai ser, mas que ele precisa ser agora, a partir de uma construção efetiva de organização da classe trabalhadora, mas, sobretudo, de uma incidência muito clara. Então, um sindicato na área de saúde dizer sim para a economia solidária é fantástico, é fantástico. Então, agradecer muito, agradecer em nome do movimento, em nome da Unisol, pelo que vocês estão fazendo. E dizer para as pessoas que a gente precisa conhecer mais, né? Olhar mais para esses lugares. A gente precisa se deixar interpelar pela realidade. Eu acho que a gente tem passado por momentos muito difíceis, né? Seja no campo político, econômico, social, mas a gente também se demonstrou aqui, eu acho que os grandes movimentos demonstraram a grande luta, a grande resistência que nós temos, e a grande bagagem, né, de formação política, de construção real, porque é isso, não é só o falar aqui, é a construção real, a construção do dia a dia. Então, eu acho que isso precisa ser visibilizado. E aí, dizer para vocês que venham conhecer a economia solidária, venham conhecer essa nova forma de gerir, de se organizar, de se perceber mulher, de se perceber negra também, porque eu acho que isso é importante, e dizer também o seguinte para vocês, eu acho que a gente precisa se reinventar. A gente tem uma grande batalha aí no dia 16, nós estamos pautando uma política nacional de economia solidária, nós estamos pautando a política do cooperativismo, nós temos o senador Jacques Wagner como o relator da nossa PEC 69, que vai estar discutindo a economia solidária como ordem econômica. Então, a gente não vai discutir a economia aqui, uma economia aqui, não. Nós somos a economia que vai trazer para o Brasil um novo lugar de desenvolvimento a partir aí de 2022. Então, isso é importante. Eu acho que as pessoas que quiserem conhecer, acho que esse debate vai longe, viu, Vladimir? E coloca à disposição. Acho que vocês têm muito a contribuir com a gente. A área de saúde é um desafio,
Cooperativismo na área de saúde é um desafio. As cooperativas muitas vezes são vistas como entidade de precarização de trabalhadores, mas eu estou dizendo para você, nós temos cooperativas sociais, onde a gestão é dos trabalhadores e onde o sindicato é parceiro nisso, é o instrumento regulador disso. Então, vamos pensar junto, me coloco à disposição real. Obrigado, obrigado, obrigado. Um beijo para todos vocês. Estamos juntos. Anne, muito obrigado mesmo. Antes de terminar, quem quiser conhecer a Unisol, onde fica o endereço para que as pessoas possam ir? Pronto. Então, assim, a Unisol, ela, como eu estava falando no início, ela tem sedes, mas vocês podem também nos acompanhar pelas redes sociais. Então, a gente tem Facebook, Unisol Bahia, Instagram Unisol Bahia, e o nosso site www.unisolbahia.com.br. E se você quiser conhecer a Bodega Unisol, que é o nosso espaço de comercialização lá no Pelourinho, é na rua Frei Vicente, número 20, fica do lado do Teatro 18, é mais fácil. Então, onde é o Teatro 18, a Unisol está lá do lado, vai lá, vai conhecer o nosso espaço, que a gente constrói de formação política, tem um restaurante cooperativo lá, tem empreendimentos produzindo na sede, tem um espaço de economia criativa, e assim, vai ser um prazer ter vocês lá e construir junto essa política que eu acho que ela vai ser realmente a grande política estruturante, sabe? Eu tenho muita convicção disso. Eu acho que é por isso que a gente está lutando tanto para que isso se torne uma grande hegemonia de debate no nosso país. Anne, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela sua participação aqui no Entre Aspas, trazendo tantos conhecimentos, né, tanta ajuda para a gente, esclarecimentos aqui no Entre Aspas. Essa edição do Entre Aspas fica por aqui. Até o nosso próximo encontro.